Coríntios, capítulo 3. Muito tremendo esse capítulo, nós vamos ler o capítulo inteiro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Declara assim a palavra de Deus. Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso, não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, à leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Eu quero crer que essa é uma linguagem um tanto difícil para alguns. A Bíblia, ela nos convida a falarmos de uma forma mais elaborada, mais rica. Disse que os americanos hoje em dia, eles usam 2.200 palavras, não mais que isso. Eles falam, you know, I mean, you know, I mean, you know, I mean, you know. Você sabe, quero dizer, você sabe, quero dizer, você sabe, eu quero dizer, você sabe, eu quero dizer, você sabe. Se você falar com um americano hoje em dia, dá até raiva, porque eles falam, você sabe, né, eu quero dizer, você sabe. Só, não sai disso. É um terror. E a Bíblia, quando ela nos expõe o Evangelho, o que é o Evangelho? A boa nova. É uma boa nova. E qual é a boa nova? É chegado a vós o reino. Essa é a boa nova. Né? Para Deus declarar para nós o Evangelho, a boa nova, qual é a boa nova? É chegado a vós o reino. Ele usa palavras elaboradas. Há 26 anos atrás, quando nós começamos a igreja, a gente falava domingo após domingo e explicava essa palavra elaborada em termos mais simples, para as pessoas entenderem. Deixa eu te contar um segredo. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, ninguém sabia nada de Bíblia. Nada. A maior parte da população brasileira era católica e ali é proibido ler a Bíblia.
Foi por um bom tempo, agora já não é mais, mas proibiram de ler a Bíblia para que você não a entendesse mal. E a palavra de Deus que deve ser entendida de todos, explicada a todos, vivida por todos, porque afinal ela nos declara que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas nós temos que ser praticantes operosos da palavra. Amém? Então você tem que entendê-la. Ela foi negligenciada. No começo, há 30 anos atrás, a gente tinha que explicar tudo. E quando eu chego agora, 30 anos depois, que já são 30 que eu prego, para ministrar, eu falo, eu já falei isso para esse, para aquele, para o outro, para o outro, para o outro. Eles já ouviram, já sabem, já está explicado, já tem isso no coração. Mas tem uma porção de gente nova aqui que se eu falar só para essa turma de 1989, 1990, eles vão boiar. Quando eu leio isso aqui, eu leio com todo afinco, com a grafia correta, com as pausas, com a entonação. E aí a gente começa a olhar a carinha das pessoas e diz, é melhor explicar um pouco mais. De sorte que quando nós temos aí gente com 30 anos de conversão e gente que chegou hoje, a gente fica nesse, né? Falo como a quem já é mestre ou falo como a quem precisa do leitinho e é bebê, acabou de chegar. Pergunta para o teu vizinho, você gosta das coisas nos mínimos detalhes ou você quer feijoada? Pergunta para ele aí. Você quer leitinho ou você quer uma paella? O que você quer comer? Nisso, nós somos obrigados a contentar todo mundo, amém? Porque afinal isso aqui é um restaurante, amém? E Deus prepara o alimento e eu tenho que entregar para você sem pôr a mão, amém? Não é para eu pôr a mão no alimento que Deus preparou. Tenho que entregar para Ele a palavra. E eu fui buscar, Senhor, o que eu falo? O que eu falo? E Ele diz, de glória em glória, foi isso que Ele me deu. De glória em glória. Cada um de nós precisa crescer mais um degrau, e subir mais um degrau, e crescer, e ser mais parecido com Ele. E ser mais perto, mais parecido com Ele, é subir de glória em glória. Glória é presença. Glória é presença. Subindo os degraus e chegando mais perto dele, mais presença. E quanto mais perto de Deus, mais santos, mais vivos, mais saudáveis, mais entendidos, mais parecidos com Ele. Então nós temos que ir de glória em glória, subindo os degraus para a presença dEle. Amém? O triste é quando a gente vê pessoas há 30 anos, em vez de subindo, indo reto, de vez em quando ele dá um pulinho, aí depois ele cai numa vala e desce. E daí a pouco ele se estabiliza e vai reto de novo. E em vez de ir de glória em glória, ele vai de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. E a vida fica sem graça, fica chata, fica ruim de viver. De sorte que eu quero reler o capítulo 3, colocando um pouquinho de pão com manteiga para quem ainda é pequeno e acabou de chegar, e colocando um pouquinho de pimenta e um pouco de sal para quem já é mais velho e já está entendido. Para que juntos a gente, cada um no seu patamar, suba um degrau de glória. Diga para o teu vizinho, Deus te quer lá nas alturas, começa a subir. Deus te quer lá no alto, perto dele, começa a subir. Vamos lá, há degraus que você ainda não galgou, não subiu, tem que subir. Alguns de nós se conformam com a meninice, gostam de serem cuidadinhos, né? Crente chupetinha, minha mamadeirinha, a minha mamadeirinha. E fica assim o tempo inteiro, a vida inteira, crente chupetinha, e não cresce. Deus não aguenta crente chupetinha. Ele nos fez com etapas na vida, e Ele nos vê prontos, e não é para você se manter bebê, é para você crescer.
chegar perto dele, ter coragem de chegar perto de Deus e não sair chamuscado. Porque a maior parte do povo não queria nem chegar perto de Deus. Diz, não, Moisés, vai lá você. E o Moisés ia e voltava brilhando. Está escrito aí no texto. Voltava que parecia uma lâmpada. E todo mundo olhava e dizia, uau! Um dia quando eu crescer, eu vou ser que nem o Moisés. Pois Deus te quer maior do que o Moisés. Porque tem um camarada que a palavra de Deus declara que é o maior dos nascidos de mulher. Que não é Moisés, quem é? João Batista. Não tem ninguém maior do que João Batista dos nascidos de mulher. Mas o menor no reino é maior que João Batista. E a boa nova que Jesus nos ministra, o evangelho é chegado a você o reino. A você o reino. E se você for o menor no reino, e estiver no reino, você é maior que João Batista e é maior do que Moisés. Não é só para dar uma brilhadinha, é para ser ofuscante a vida inteira. Paulo começa dizendo, será que eu vou ter que me apresentar outra vez? Será que vocês vão precisar de carta de recomendação de alguém a meu respeito? Vocês sabem quem eu sou? Ou o que vocês precisam? Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Já que tem que explicar desde o começo? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Porque, na verdade, para você ocupar o púlpito e falar, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra de Deus. E para que alguém seja bem-aventurado de ler, para que sejam bem-aventurados os que ouvem, precisa pedigree. Eu não entrego esse microfone aqui para qualquer vira-lata. Tem que ter pedigree. Carta de recomendação. De onde você vem? Qual é o teu evangelho que você crê? Quem impôs mãos sobre a tua cabeça? O que tem no teu coração? Fala para mim. Depois que falar para mim o que tem no coração, depois de eu ouvir cantar, viu, varão? Depois de eu ouvir cantar e o Espírito Santo falar assim para mim, é isso aí. Aí está aqui o microfone. Manda bala, prega bem. Paulo está falando isso. Será que eu vou ter que começar a explicar tudo de novo de onde eu venho, o meu pedigree, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem eu sou? De onde as coisas vieram parar dentro de mim? Não. E aí ele diz, vós sois a carta. Se eu algum dia expliquei alguma coisa do evangelho e transferi o reino para alguém e fiz o que Deus espera de abrir minha boca e falar e as pessoas serem transformadas pela vida que flui, pela virtude que flui no corpo de Cristo, quem dá testemunho disso tudo, se eu preguei ou deixei de pregar, são vocês. Como vocês vivem, o que vocês falam, como vocês se vestem, o que mudou de um tempo em que você já chegou a Cristo e ficou anos ouvindo a gente, para hoje. Porque, olha, eu devo dizer a vocês, quem me viu em 1986, vou um pouquinho mais, quem me viu em 1989, vestido de coruja, com uma calça leg amarela colada no corpo e botinha preta, um chapelão saindo na portela, cantando Adelaide, a pombinha da paz. Não era Jesus, era a Adelaide, a pombinha da paz. Com uma garrafa de vodka Viborova amarrada no pescoço. Pela metade. Tão abestalhado que eu não sei nem como é que eu cruzei a Marquês de Sapucaí. Quem me viu e agora olha para mim e diz, não, não é o mesmo. Não. Milagre. Nós compramos um gatinho novo e a gente olha o gatinho todo dia. E o gato não cresce. Sabe por quê? Porque você olha ele todo dia. Agora experimente ir viajar um tempinho e volta para casa. O gato dobrou.
Falei, caramba, o gato cresceu. Assim é com a gente. Você vai mudando de glória em glória, um dia uma gloriazinha, um pouquinho, 1 milímetro de glória, no outro dia você anda 1 metro de glória, no outro dia você não anda nada da glória, fica naquele metro lá, parado, depois você dá um salto e anda 1 quilômetro de glória, e vai indo, e de glória em glória, a gente vai crescendo em Cristo, e as pessoas que convivem conosco todo dia dizem, não mudou nada. Não cresce esse cara, é igualzinho de ontem. Mas você experimenta ficar 20, 30 anos sem ver a pessoa, né, que estava vestida de coruja, com uma calça enfiada igual o Baryshnikov. E hoje, o cara fala, opa, mudou meu dialeto. Tem que mudar o teu dialeto. Você sabe que depois que eu fui batizado no Espírito Santo e chorei, eu falava igual a Bíblia, rapaz. Eu até fiquei pedante. Fiquei chato. Eu falava, olá para vós. Vós sois lindos. Eu fui do 8 para 80. Eu falo, não, a Bíblia diz que nós temos que falar entre nós com salmos, cantos e hinos e cânticos espirituais. O negócio de ficar falando, e aí, meu, beleza? Não dá mais, então eu não vou. Depois, acho que como Moisés, que no começo estava brilhando, eu fui esvanecendo, e aí eu dei uma maneirada, eu falei, opa, esse negócio aqui, né, se eu ficar falando de maneira erudita, ninguém vai se converter. Eu tenho que falar com eles de uma maneira normal. Não virei um ET. Mas, na verdade, gente, o que Deus espera é que a gente vire um ET, um extraterrestre, alguém, cidadão celestial, alguém que anda sobre as águas, um ET, e não permaneça o mesmo. E há uma medida de equilíbrio aí, e você pode receber as grandezas do reino e mudar a tua maneira de vestir, mudar a tua maneira de se expressar, mudar a maneira como você trata os outros, parar de buzinar feito uma besta quadrada no trânsito. Isso é ridículo, não dá para aguentar um negócio desse. Eu não sei como crente pode fazer uma coisa dessa. Olha só, não te atazanei? É horroroso. Tem que mudar a tua maneira. Eu não buzino mais, eu podia vender minha buzina. Não buzino para nada. O cara me fecha, me joga na guia, tranquilo. Não viu. Mas tem cara que e não deixa a velha natureza, né? O cara fechou ele e vai, eu vou jogar ele do viaduto. Na primeira que eu puder, eu jogo ele no muro. Vós sois nossa carta. Se você continuar se comportando daquele mesmo jeito, eu falhei. Eu e todo mundo que ocupa o púlpito aqui e a Bíblia não entraram em você. Vós sois a nossa carta escrito em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Aí como ele encheu a bola deles, né? Vocês são os caras, uma carta. Vocês é que são a expressão de Cristo. Não foi escrito no papelzinho, não. Foi escrito dentro de você. E todo mundo ficou, somos nós. Aí Paulo vai dar uma maneirada para abaixar o facho. E aí ele começa. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Como se a origem do bem estivesse em nós. Não está. Eu não sei o que você acha de você mesmo, mas você é mau. Teu coração é enganoso. Os teus caminhos são tortuosos. O coração do homem é mau. Nossos pensamentos são maus. As nossas crianças têm que ser repreendidas para não enfiar o dedo no olho do irmãozinho, do vizinho, do coleguinha.
porque ele é mau desde que nasce. E Paulo está deixando isso claro, não que isso venha de nós. Somos cartas com as palavras de Deus escritas para todo mundo ler, nas nossas atitudes, no que falamos, ótimo. Mas isso não vem de nós, viu? Você não se tornou o cara mais bonzinho. Não, agora se você der lugar ao Espírito, para que Ele fale por teu intermédio, Ele vai usar outras palavras que você não usava. Ele vai se comportar de outra forma que você não se comportava. Ele vai te fazer vestir de uma maneira que você não se vestia. Porque o Espírito Santo tem vergonha na cara, viu? E muita gente perdeu. Então, deixar o Espírito Santo falar e viver em nós, faz a gente ir de glória em glória. Ele é a origem do bem. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros. Quem quer ser ministro aí? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo a mão, levanta. Você tem que ser ministro. Porque eu não sei se você tem a falsa ideia de que ministro é um cara que tem um microfone de milhares de dólares como este. Não é. Ministro não é alguém que está em evidência e lá em cima. O capitão do barco. Deus te chamou para ser ministro e ministrar. Ministro é quem vai lá debaixo das galés romanas com os remos nas mãos, fazendo o barco andar. E se não remar, toma uma chibatada. Eles ministravam o barco, serviam o barco, faziam o barco andar no remo. Ministro é quem faz o barco andar. Ministro não é o capitão do barco. Quem é o capitão do barco? Jesus. Aleluia. Ele é o jardineiro e as árvores somos nós. Amém? Ele é o jardineiro. Nós somos as árvores. Árvores. Ô pastor, fala direitinho, está sendo filmado. Árvores. Pronto. Nós não fomos chamados para ser o cabeça. Nós fomos chamados para ser o corpo. Amém? Toca o teu irmão aí e fala, qual é a tua função no corpo? Toca ele aí. Qual que é a tua função no corpo? Ah, sei lá, eu estou aqui, eu sou pau para toda obra. O que mandar a gente faz. Está tudo bem. Beleza. É bom. O pensamento é legal. Mas tem coisa que você faz com mais facilidade, tem coisa que você faz arrastado. Porque cada membro tem uma destreza, uma facilidade, um dom, uma mobilidade. E cada membro tem a sua utilidade. Nós fomos chamados para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra. Letra, gente, é assim. A Bíblia aqui nesse texto de 2 Coríntios 3 está chamando esse tema de letra, e a letra mata. E vai também chamar isso de Moisés. Quando Moisés é lido, ou a letra que mata, chama de Moisés é lido. Até hoje, quando Moisés é lido, ou é a letra que mata. Isso ele chama de Moisés porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. E eles são chamados de a lei. E a lei é dada para criancinha. A lei é dada para criancinha porque criancinha, se não tiver pulso firme, não tiver lei, ela faz o que quer e enfia os pés pelas mãos e erra. Mas a lei, gente, Deus deu a lei para os homens, a letra que mata, para deixar claro para o homem que não dá para cumprir aquela lei. São 613 leis, não é 10 mandamentos. 613 leis que dizem para o homem como proceder para ser santo e ser igual a Deus. E Deus fez de propósito para que todo mundo
transgredisse a lei. Então a palavra aqui declara que nós não somos ministros desse pacto antigo aí da lei, da letra, que mata, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se formos andar para cumprir as 613 leis, ninguém se salva. É isso que Deus quis deixar claro. Mas agora, Ele escreveu a lei no nosso coração. É fácil para um cristão agradar a Deus. É fácil. Cristão que anda com dificuldade de agradar a Deus, não se converteu. Pega um termômetro na mão aí, põe debaixo do braço, para medir a tua temperatura de crente. Se você tem uma dificuldade de agradar a Deus, é porque não se converteu. Esse é o termômetro. Se você tem uma dificuldade de amar os irmãos, ainda não passou da morte para a vida, mas continua na morte. Porque quem passou da morte para a vida, ama os irmãos. Esse é o termômetro. Então, um crente ama os irmãos e não tem problemas para agradar a Deus. A lei está escrita no nosso coração. O que Deus gosta, a gente gosta. O que Ele não gosta, a gente não gosta. É fácil. Agora, se você for pelo caminho do, não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, da lei, você não vai conseguir agradar a Deus e morre no caminho. Em vez de glória em glória, morre no caminho. Quando a minha mulher foi pregar para mim, demorou um mês para me converter, viu? Viu, varões? Você que está aí há anos dando trabalho para a tua mulher, ela orou um mês por mim, aleluia. E aí, quando ela veio falar comigo, a primeira coisa que eu falei para ela é, o quê? Cumprir a Bíblia? Você está louca? Ninguém consegue isso. Eu já sei como é que é, eu estudei 13 anos em colégio de padre. Não dá. Esquece. Depois que eu fui entender que não é para cumprir aquela letra e aquela lei. Não pode. Porque para cumprir aquela letra, uma mulher que acaba de menstruar fica imunda 7 dias. E você não pode tocar nela, senão você fica imundo também. Que graça tem isso? Tudo isso é profético e aponta para coisas do porvir. Mas Deus estabeleceu ritos que matam a gente. Não podemos andar naquele rito. Sabe o que está acontecendo com os judeus? Estão morrendo, tentando andar no rito. Por quê? Porque eles disseram, não, Moisés, vai você lá, fala com Deus, e nós vamos ficar aqui. E Moisés voltava brilhando. E quando ele voltava brilhando, ele punha um véu sobre a sua cabeça, porque o brilho ia esvaindo. E cada momento ele brilhava menos. Saiu do monte santo de Deus e desceu, vai brilhar cada vez menos. E Moisés queria que o povo achasse que ele brilhava direto. E escondeu o rosto para não perceberem que ele estava apagando. E a palavra declara que esse mesmo véu, que Moisés, foi ele que inventou essa, não foi Deus que mandou ele pôr um véu. Ele descia brilhando e era para ficar claro para todo mundo que chegou lá em cima, brilha. Desceu para cá, apaga. Sobe, brilha. Desce, apaga. Sobe, brilha. Desce, apaga. Essa era a lei. Isso aí é de fora para dentro. Aí Moisés inventou de, vamos dar um jeitinho, né? Eu acho que Moisés deve ter nascido na fronteira de Jerusalém com o Tatuapé. Aí ele falou, não, vamos dar um jeitinho aqui. Põe um véu nele. Pegou o véu, para ninguém ver que ele estava apagando. Pois é, a palavra declara que esse véu está posto até hoje em cada judeu. E quando se lê Moisés, o véu não deixa que ele entenda. Pula aí para o versículo 14. 13. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, a lei, Pentateuco, Velho Testamento, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu é abolido. Em Cristo
tira o véu para você enxergar. Em Cristo, a gente não precisa do rito. Em Cristo, a gente pode agradá-lo com o que Ele põe no nosso coração. O Espírito. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. E aí, gente, ele completa com a seguinte afirmação. Quando tira o véu, entra o Espírito. Sai o véu, entra o Espírito, amém? Sai o véu, entra o Espírito, amém? Sai o véu, e onde tinha uma letra que matava, que você podia conhecer de cor, mas você só conhecia e não praticava, onde tinha aquela lei, agora entra o Espírito. E onde há o Espírito, onde está o Espírito, há liberdade. Dá uma voada aí. Dá uma voada, vai. Tá vendo? Tem gente amarrada, ó, não consegue voar. Voa, cara. Vamos, ontem nós profetizamos que ia sair daqui, todo mundo voando. Vai, bate as asas. Vai. Eu desamarro as tuas asas em nome de Jesus. Bate as asas aí. Vai. Aí. Pode bater que nem o Zagalo assim também. E sair voando. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós aqui, todos nós inclui você, com o rosto descoberto. Você tem que mostrar a tua cara, viu? Dá a cara a tapa. Não é para esconder o que você é. Não é para fingir e deixar os outros achando que você brilha. Quando você não está brilhando tudo isso. O que a gente tem para fazer hoje? Nós temos que ser espelho e deixar refletir a glória de Deus em nós. As pessoas têm que olhar para nós e falar, poxa, estou vendo Deus nele. Poxa vida, me impactei. Deixar Deus se manifestar no teu rosto, para que não vejam você e digam, oh, mas esse cara quando ele desce de lá é um cavalo, mas quando ele sobe lá até que Deus usa, viu? Deus usa. Porque cada um de nós precisa refletir a glória de Deus, tendo o rosto descoberto. Como um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Porque quanto mais você reflete a glória, mais parecido com a glória você fica. A glória, ela impregna na gente e transforma o teu rosto. De sorte que você não vai ficar mais agora querendo assustar todo mundo com a tua cara feia. Mas agora você vai sorrir para todo mundo. Mostra os dentes aí, deixa eu ver. Para alguns a gente olha e faz assim. Para outros você olha e faz assim. É muito importante que as pessoas olhem para você e abram um sorriso. Porque quando o cara olha para você e faz assim. Que glória é essa, meu Deus? E tem gente que não põe véu, mas quando vai se abrir, faz assim. E continua mascarado do mesmo jeito. Mas nós não devemos ser ouvintes negligentes da palavra, mas fiéis, operosos, praticantes da palavra. Porque palavra sabida mata, palavra praticada vivifica.
tua vida está um inferno, está ruim, está mal, está triste, está chato, está doente, está vida pobre, não tem nada de abundante na tua vida, passa uma semana no pronto-socorro do HC. Vai lá, fica lá, dia e noite. Você vai voltar para casa feliz, agradecido. Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu, e o Senhor me deu, e o Senhor me deu, e o Senhor me sustentou, e o Senhor não deixou. Vai lá e passa uma semana no pronto-socorro do HC, depois você me conta. Eu já fui. Presta atenção. Eu fui dar trote na minha turma da farmácia. Na primeira semana, USP, trote. Todos os calouros, estou falando com você de como eu era e como eu sou agora. Todos os calouros tinham que trazer roupa para a gente juntar roupa e entregar numa comunidade ali do lado da USP. Antes de entregar, as meninas tinham que desfilar de cueca e camiseta, só. E os meninos tinham que desfilar de calcinha e não baby doll, aqueles negocinho curtinho. E tinha uma comissão de veterano que já não ligava para mais nada, porque a gente servia pinga de garrafão. E eu estava nesses. Estão me ouvindo? Aí eu estava de calcinha de cetim, de lacinho aqui do lado. E baby doll, daqueles brilhantes mesmo. Aqui assim. Pelado. Você que tem a sua filha candidata à USP, presta atenção. Eu dei o trote. Eu e os veteranos todos. Num determinado momento, no meio da festa, a temperatura fora era 15 graus e a temperatura dentro do centro acadêmico, onde estava o desfile de moda, a passarela, elas desfilavam com uma faixa escrito Miss Tupra, Miss Gana, Miss... Eu não vou nem falar o resto, porque é terrível, não posso falar aqui. Cada uma. Eu me aproximei de uma porta de vidro blindex, que é do centro acadêmico, e a porta explodiu, por causa da diferença de temperatura. Mó barulho. E uma lasca de vidro desse tamanho entrou na minha perna aqui, ó. Bem aqui. E aí, toda a pinga que eu tinha tomado, de repente fez efeito de uma vez só e eu estava que não ficava em pé. E eu tinha um amigo judeu que tinha 1,95 m e eu tinha um outro amigo cearense que tinha 1,5 m. E eles me levaram para o HC, arrastado. Primeiro me levaram no hospital universitário. E tinha só um obstetra de plantão. Eu falei, obstetra não! Obstetra não! Aí me levaram para o HC. E eu estava assim, entrei no HC arrastado, com esse cara aqui no ombro e o outro aqui, arrastando as botas. Me botaram numa mesa daquelas que costura cachorro, de aço inoxidável, com um ralo no meio. E a médica japonesa que olhou para mim falou, oi gata. Eu estava de calcinha e... Oi gata, o que te aconteceu? Aí me costuraram. Me deram 2 injeções de glicose para eu acender. Quando começou a acender, ai! Parecia que tinha arrancado a minha perna. Até ali eu não estava nem aí com um caco de vidro desse tamanho. Aí acendeu, ficou de dia. E ela, oi gata, o que te fizeram? Aí os caras explicaram para ela. Então, quando você pensar que você não consegue ainda mudar alguma coisa na tua vida, pensa na minha história.
Dá para mudar. Tem muito que mudar. Quando você olhar para o apóstolo com chapéu ou sem chapéu, você não fica pensando que ele é o santo, maravilhoso, poderoso. Não é. Não é. Pode ter tomado uma mão de tinta de Deus. Tomou. Mas precisa de mão e mais de mão e muita de mão para a gente ir de glória em glória. E em vez de ficar agora olhando para o meu umbigo, eu tenho que olhar para o umbigo de um monte de gente. Aí você é transformado. Aí você aparece diferente. Aí Deus te deixa, porque é Ele quem deixa, você ocupar o púlpito e ter algo para falar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu mudei, viu? Eu mudei. Eu mudei. Ninguém vai me encontrar bêbado, caído no pronto-socorro, seja lá do jeito que for aí, não vai. Nem vai me ver desfilando na Marquês de Sapucaí. Não vai. Aliás, quem me obrigou a ir desfilar nesse desfile foi a minha mulher, eu não queria, viu? Tá na fita, né? É isso aí. Foi ela. A mulher que tu me deste, foi ela. Não, porque nós vamos, que não tem nada a ver, porque nós vamos. E fomos. A mulher pode ser a glória do marido ou a desgraça dele, viu? A minha mulher se tornou a minha glória. Mas essa mulher já aprontou, viu? Eu vou deixar que ela conte para vocês, e não vou eu que vou contar. Aleluia. Eu conto o que eu aprontei, para que você não fique achando que não há esperança para você. Há esperança para cada um de nós que se humilhar. Eu não precisava contar nada disso para vocês, mas isso me humilha. Não é para me vangloriar. Eu já aprontei coisas que me deixam com vergonha. Não era para ter feito. E pessoas que nasceram em berço evangélico, algumas vezes, querem experimentar essa devassidão. Eu falo, rapaz, cara, você não sabe a sorte que você deu. Para com isso. Você não sabe quantas vezes eu fiquei doente por causa de devassidão. Para! Fica saudável. Não mexe com isso. Uma pessoa não... Parece que gosta de experimentar o mal, né? Não quer saber de ouvir sobre o mal, quer experimentar o mal. Não, eu vou comer essa fruta. Ah, vou. Não dá. Não pode. Agora, gente, não é mais tempo para isso. É de glória em glória. Escuta o que eu te falo. Pratica a palavra. Larga o teu umbigo para lá. Olha para os montes de umbigos que te cercam. E vamos de glória em glória. Refletir pelo Espírito a glória do Senhor. Praticar a palavra. Você tem que ser transformado. E a tua maneira de falar tem que ser outra. E de se vestir tem que ser outra. Do que você come e bebe, outra maneira. Tudo tem que expressar o reino, porque é chegado a você o reino. Se o reino chegou, opa, antigamente eu tinha só uma carteira de identidade que era de brasileiro. E eu hoje tenho uma carteira de identidade de brasileiro, tenho outra carteira de identidade de português, que eu tirei a cidadania. E agora eu vou receber uma carteira de identidade não das pessoas naturais, mas das pessoas sobrenaturais. E eu vou entrar no reino, porque eu já entrei no reino pela fé, e vou receber lá a minha carteirinha de nascimento. Porque nós já recebemos isso. Agora, eu sou obrigado a me comportar conforme as leis brasileiras, conforme as leis portuguesas e conforme as leis do reino de Deus. E a ordem é, primeiro manda o reino de Deus, depois manda os reinos deste mundo. Essa é a ordem. Então, é chegado a você o reino de Deus. Pega a palavra e faz ela viva. Come a palavra e pratica ela. Pratica, e pratica, e pratica. Deixa ela entrar em você até você ter outra maneira de sorrir.
idioma, outra maneira de falar, outras abordagens, outra paciência. Para de buzinar. É proibido crente buzinar na rua. Proibido. Para de buzinar. Buzinar é você dizer assim: eu tenho os meus direitos. Olha eu aqui, você não está me vendo e fá! E Jesus te chamou para você morrer para os teus direitos e viver escravo dele, ministro, servindo, fazendo o barco andar. Essa é a posição que, se você quer ser o maior no reino, vai lá para baixo no barco e faz ele andar. Aí você vai ser o maior no reino. Agora, se você quiser subir lá na cabine de comando e querer mandar em todo mundo, Deus vai te humilhar. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Não buzina no trânsito. Eu estou te falando de um conceito. Não reclama de tudo. Não vai buscar os teus direitos por qualquer coisa. Pleiteia o teu advogado. Você tem um advogado. Eu quero orar por aqueles que não estão chateados com o que eles são. Viu? Eu, por exemplo, vira e mexe, eu falo: Deus, eu não me aguento mais. Eu sou uma múmia, uma besta quadrada. Não tem jeito, não entra, Senhor. Olha, eu fiz outra vez aquela besteira. Eu não me aguento mais. Me mata. Eu não sei se você já pensou isso de você mesmo, ou se você se penteia de manhã e fala: rapaz, cada dia é melhor que o outro. Olha só, meu lugar é Hollywood. Nossa. Meu lugar é Hollywood, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei qual é a tua. Mas quando Deus aproxima de nós o espelho dele, para que a gente se enxergue, você fala: ô Senhor, ainda bem que o Senhor é misericordioso. Ainda bem que o Senhor é paciente. Me dá essa tua paciência, Pai. Me dá essa tua paciência, Pai. Me ajuda a viver desse jeito, Pai. Me transforma. Eu quero ser diferente. Então, se você já está assim, cheio de você mesmo, né? Não está se aguentando, precisa ser transformado, eu quero orar por você. Vamos orar.